Tem um erro que quase todo mundo comete. Todo mês. Sem perceber. Não é uma compra grande. Não é uma decisão financeira óbvia que qualquer pessoa reconheceria como erro. É algo muito menor do que isso. Algo que parece tão normal, tão parte da rotina, que nunca levanta suspeita. E é exatamente por isso que ele continua acontecendo. Mês após mês. Silenciosamente. Drenando uma parte do seu dinheiro antes mesmo que você perceba que ele foi embora. Talvez você já tenha tido aquela sensação. Olhou para a conta no fim do mês e pensou, eu não gastei tanta coisa assim. Não comprei nada de valor alto. Não saí muito. Não fiz nada diferente do habitual. Então para onde foi o dinheiro? A resposta quase nunca está no gasto grande que você lembra. Está nos pequenos movimentos que você não registrou. Nos comportamentos automáticos que parecem inofensivos justamente porque são pequenos demais para merecer atenção. E enquanto eles passam despercebidos, continuam fazendo o mesmo estrago. A maioria das pessoas que tenta organizar a vida financeira foca nos gastos grandes. O aluguel. O mercado. A conta de luz. O cartão de crédito com a fatura maior. E faz sentido. São os números mais visíveis. Os que aparecem primeiro quando você olha para o extrato. O problema é que os gastos grandes raramente são o maior problema. Eles são conhecidos. Você sabe que existem. Você já incorporou mentalmente que eles vão aparecer. O que drena o orçamento de forma silenciosa são os gastos que não aparecem no seu mapa mental. Os que você não conta porque parecem pequenos demais para contar. Os que acontecem de forma automática, sem decisão consciente, sem que você sinta que está gastando. Esses gastos somem do radar justamente porque parecem inofensivos. E é essa inocência aparente que os torna tão perigosos. Neste vídeo, você vai entender como esse erro funciona, por que ele se repete com tanta frequência e o que ele realmente custa ao longo do tempo. Não para te assustar. Para te dar a clareza que nunca ninguém ofereceu sobre esse mecanismo. E quando você entender, vai olhar para alguns hábitos do seu cotidiano de um jeito completamente diferente. Antes de continuar, se você gosta de entender essas coisas sobre dinheiro que quase ninguém explica de forma real, já se inscreve no canal. Aqui a gente fala de finanças sem enrolação e sem promessas impossíveis. Número 1. O erro não está no gasto. Está na invisibilidade dele. Essa é a distinção mais importante de todo o vídeo. Não existe problema em gastar dinheiro. Dinheiro existe para ser usado. O problema aparece quando o gasto acontece fora do seu campo de visão. Quando você não registra, não percebe, não conta. Porque o que você não vê, você não controla. E o que você não controla vai para onde sempre foi, para os hábitos automáticos, para os impulsos do momento, para os pequenos drenos que somam muito mais do que parecem. Pensa no seguinte, você consegue dizer, agora, quanto gastou nos últimos 7 dias em coisas pequenas? Lanches, cafés, aplicativos de entrega, comprinhas rápidas, assinaturas que debitaram, taxas que passaram despercebidas. A maioria das pessoas não consegue. Não porque gastou pouco, mas porque esses gastos aconteceram no modo invisível. Sem atenção. Sem registro. Sem que parecesse que algo significativo estava acontecendo. E é exatamente aí que está o erro. Não no valor individual de cada um. Na soma deles ao longo de 30 dias. E na frequência com que essa soma se repete, mês após mês, sem que ninguém a questione. O gasto invisível não precisa ser grande para ser relevante. Ele precisa ser consistente. E consistente ele sempre é. Número 2. O cérebro tem um limite para registrar decisões. E o gasto pequeno passa por baixo desse limite. Isso tem uma explicação que vai além do descuido. Cada decisão que você toma ao longo do dia consome uma quantidade pequena de energia mental. Decisões grandes consomem mais. Decisões pequenas consomem menos. Mas todas consomem. Quando o valor de uma compra é pequeno, o cérebro tende a não ativá-la como decisão relevante. Ela passa no automático.
como algo que não precisa ser avaliado de verdade. R$ 2 aqui. 8 ali. 15 em outro lugar. Nenhum desses valores ativa o senso crítico. Nenhum deles gera aquela pausa natural de será que devo comprar isso? Eles simplesmente acontecem. E é exatamente aí que o mecanismo se instala. Porque quando um comportamento passa pelo automático com frequência suficiente, ele vira hábito. E hábito não precisa de decisão consciente para se repetir. Ele simplesmente acontece. Toda vez que as condições certas aparecem. O café toda manhã antes do trabalho. O lanche no meio da tarde quando o cansaço bate. O delivery na sexta porque a semana foi pesada. A comprinha rápida no aplicativo quando a notificação de promoção chegou na hora certa. Cada um desses comportamentos parece uma escolha. Mas na maioria das vezes é automático. É o hábito funcionando sem que você precise decidir nada. E hábitos automáticos de gasto são exatamente o tipo de coisa que drena o orçamento sem deixar rastro visível. Número 3. As assinaturas esquecidas são o vazamento mais silencioso que existe. Esse merece atenção especial. Porque é o mais escondido de todos. Em algum momento, você contratou algum serviço. Talvez uma plataforma de streaming que você usava mais. Talvez um aplicativo que parecia útil na época. Talvez uma assinatura de algo que você experimentou e nunca cancelou. Talvez um serviço que veio gratuito por um período e depois começou a cobrar. E esse serviço continua debitando. Todo mês. No mesmo valor. Na mesma data. Você não percebe porque o débito é automático. Porque o valor é pequeno o suficiente para não chamar atenção no extrato. Porque você nem abre mais o aplicativo, mas também nunca teve um motivo específico para cancelar. Então ele continua. E a parte mais reveladora é o que acontece quando você para contar quantas dessas assinaturas existem na sua vida. A maioria das pessoas que faz esse exercício pela primeira vez encontra pelo menos uma surpresa. Às vezes duas. Às vezes mais. Serviços que você paga há meses sem usar. Valores pequenos que individualmente não parecem nada mais que juntos representam um gasto mensal que você nunca escolheu conscientemente manter. O exercício é simples: pegar o extrato do último mês e identificar todos os débitos recorrentes. Um por um. E perguntar para cada um: eu ainda uso isso? Eu ainda quero pagar por isso? Se não existisse, eu sentiria falta? Muita gente que faz isso encontra dinheiro que estava sumindo silenciosamente há muito tempo. Número 4. O gasto emocional de baixo valor é o mais frequente e o menos percebido. Esse é o comportamento mais humano de todos. E por isso o mais difícil de identificar. Não é um gasto grande. Não é uma decisão importante. É o lanche quando o dia está pesado. É a compra pequena quando a ansiedade aumenta. É o delivery quando você está cansado demais para cozinhar, mas também cansado demais para tomar uma decisão consciente sobre o quanto está gastando nisso. Cada um desses momentos tem um gatilho emocional. Cansaço. Ansiedade. Frustração. Tédio. Aquela sensação de que você merece um pequeno prazer depois de um dia difícil. E o gasto pequeno funciona como alívio rápido para esse gatilho. O problema não é o alívio. É que ele se repete toda vez que o gatilho aparece. E os gatilhos aparecem com frequência. Todos os dias, em momentos diferentes, com intensidades diferentes. E se cada gatilho gera um pequeno gasto automático, o total mensal desses pequenos gastos emocionais pode ser surpreendente. Você não lembra de cada um. Cada um pareceu inofensivo. Mas ao final de 30 dias, a soma está lá no extrato, distribuída em dezenas de transações pequenas que individualmente não parecem nada. Reconhecer os gatilhos emocionais que ativam o gasto automático é um dos movimentos mais poderosos que existem na organização financeira. Não para eliminar todo o prazer da vida, mas para que o gasto seja uma escolha consciente, não uma resposta automática a um sentimento passageiro. Número 5. O custo real não está no valor do mês. Está na repetição ao longo do tempo. Esse é o ponto que muda completamente a forma de olhar para esses gastos.
Um pequeno gasto automático que se repete todo mês não é um gasto mensal. É um gasto anual. É um compromisso de 12 meses que você nunca assinou conscientemente, mas está honrando religiosamente. Pensa num valor qualquer que some silenciosamente todo mês. Algo que você nem nota. Algo que parece irrelevante. Em um ano, esse valor se multiplica por 12. Em 2 anos, por 24. Não estou dizendo que você precisa cortar tudo. Estou dizendo que quando você não sabe que o gasto existe, você também não pode decidir se ele vale a pena. E é exatamente isso que o gasto invisível faz. Ele retira de você a possibilidade de decidir. Porque decisão exige consciência. E consciência exige visibilidade. Quando você não vê o gasto, ele acontece sem o seu consentimento real. Não porque você escolheu conscientemente continuar, mas porque nunca parou para questionar. E questionar é o primeiro passo para decidir se aquele dinheiro está indo para algo que realmente importa para você. Ou se está indo embora pelo automático, sem deixar nada de valor no lugar. Número 6. A solução não é cortar tudo. É tornar o invisível visível. Esse é o ponto mais prático de todo o vídeo. Não existe sistema financeiro perfeito que funcione para todo mundo. Não existe planilha universal que resolve qualquer situação. Mas existe um comportamento que muda tudo, independente do sistema usado. É simplesmente olhar. Olhar para onde o dinheiro vai de verdade. Não para onde você acha que vai. Para onde vai de fato. Pegar o extrato do último mês e ler linha por linha. Não para se punir pelo que está lá, mas para entender o que está acontecendo enquanto você não está prestando atenção. Identificar os gastos automáticos que nunca passaram por uma decisão consciente. As assinaturas que continuam. Os hábitos que se repetem. Os pequenos drenos que somam mais do que parecem. E depois, para cada um, fazer uma pergunta simples: isso está aqui porque eu escolhi conscientemente que queria? Ou está aqui porque nunca questionei? Essa pergunta não precisa levar ao corte imediato de tudo. Às vezes a resposta é sim, eu escolho isso conscientemente e faz sentido para mim. Ótimo! Agora você sabe que aquele gasto existe e tem um lugar legítimo no seu orçamento. Mas às vezes a resposta é não. E aí você encontra dinheiro que estava sumindo sem que você tivesse decidido onde ele deveria ir. Tornar o invisível visível não exige sofrimento. Exige atenção. E atenção, uma vez por mês, já muda muito mais do que parece. Talvez você esteja pensando agora em alguns gastos específicos da sua vida. Em algumas assinaturas que talvez nem use mais. Em alguns hábitos automáticos que nunca questionou. Em algumas transações pequenas no extrato que nunca tinham chamado atenção antes. Isso não é culpa. É clareza. E clareza é exatamente o que transforma a relação com o dinheiro. O erro que parece inofensivo não é gastar. É gastar sem ver. É deixar o dinheiro ir embora por caminhos que você nunca escolheu conscientemente. É tratar como normal uma série de comportamentos automáticos que, juntos, somam um valor que faria diferença real se fosse direcionado para algo que você realmente quer ou precisa. Você trabalha para ganhar esse dinheiro. Ele merece pelo menos que você saiba para onde está indo. E agora você tem um jeito de começar a descobrir. Agora me conta nos comentários, quando você olha para o seu extrato, tem algum gasto que você sabe que está acontecendo no automático e que nunca questionou de verdade? Quero ler o que você encontrou. Eu leio os comentários. E te vejo no próximo vídeo.